sempre fui um fã do vocalista André Matos, da banda Angra, do Xamã, do Viper. Ele também seguiu carreira solo. Acho que o André tinha uma voz ímpar, sim, ele era o cara, digamos assim, do heavy metal brasileiro. Há aqueles que defendem o Sepultura. Para mim, o André, ele teve uma história ainda mais importante que o Sepultura. Na realidade, o Sepultura foi a primeira banda a estourar lá fora, mas para mim o grande talento do metal nacional foi de fato o maestro do rock, o André Matos. O André faleceu já tem alguns anos, né? Foi vítima de um infarto. E eu tive, né, a oportunidade de estar com o cara em três momentos da minha vida. Todos como fã. Como jornalista, eu nunca consegui nada. Bom, quando, né, o Xamã estava em estúdio gravando o álbum Ritual, eu consegui, né, o contato do Hugo Mariucci e eu fui o primeiro jornalista a publicar algo sobre, né, o lançamento do disco, ou seja, eu consegui um furo e isso aconteceu lá no início dos anos 2000. Esse texto foi publicado no Jornal do Rock, na realidade foi uma entrevista ping-pong, onde ele revelou os maiores detalhes, né, do trabalho que estava para lançar. Todo mundo especulava como que vai ser o Ritual, até porque o Ritual, né, o Xamã naquela ocasião, ele era formado por, né, parte do Angra. Então era o André Matos vocal, o Ricardo Confessor de bateria e o Luiz Mariucci no baixo, o guitarrista Hugo. Aliás, também já tive a oportunidade de entrevistar o Ricardo e sou muito fã dele. Mas o que acontece eu tentei em alguns momentos, né, entrevistar o André, até pela admiração que eu tenho por ele, mas sempre falavam que o André era um cara meio difícil com a imprensa. Certa vez eu conversando com um primo dele, aliás, eu conheço dois primos dele, pessoalmente, o primo dele me deu o e-mail pessoal dele, né? Porque o André não divulgava o e-mail, eu passei o e-mail pro cara, falei, ó, sou amigo do seu primo, fulano de tal, teu primo mora em Niterói, ele me deu seu contato, você pode me dar uma entrevista? Não respondeu. Eu também estudei, né, na faculdade com a professora, né, Penha Rocha. E a Penha era casada com o Pedro Henrique, fotógrafo da Veja, pai do André Matos. O casal, né, teve a Helena, que é irmã do André Matos. E eu me lembro que às vezes eu conversava com a Penha sobre, né, quando eu soube que ia ser aluno dela, eu fui com uma camisa do Holy Land, propositalmente. Ela me deu aula de produção de documentário. E aí eu me lembro que ela falou assim, o André é um cara meio difícil, não gosta muito da imprensa e tal, né? Todo mundo falava isso, né? Mas assim, sabe aquela história de que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Eu tentei e infelizmente não consegui. Mas eu vou falar sobre o momento que eu tive com o André Matos, curioso. Foi no show do Ritual, no Rio de Janeiro. E eu tive a oportunidade de ir pro backstage, né? Eu tava com cartão VIP para poder visitar, né, os bastidores. E tava com esse disco aqui, ó, né? Na realidade eu não tava com disco, tava com um livrinho, né? O disco tá aqui, ó. O disco tá aqui. Eu tava com um livrinho. É um Soldiers of Sunrise. E na frente eles têm um Theater of Fate, né? São dois discos em um, são os dois primeiros discos do Viper. E aí, né, eu cheguei pro André, né? Eu falei, cara, autografa um CD pra mim, né? E ele na hora pegou o autógrafo, autografou. Dá pra ver que tem um rabisco aqui, né? Ó, aqui, ó. Você vê aqui, né? Por aqui assim tem um rabisco. Cara, é o autógrafo do André, só que ele autografou uma capa azul com uma caneta azul, né? Aqui, ó, aqui dá pra ver, né? Na lua, ó. É a assinatura dele. E assim, eu falei, quando eu vi, eu falei, cacete, cara, ele, em vez de autografar no Soldiers of Sunrise, porra, o cara autografou no Theater of Fate, né? Eu fiquei bem decepcionado quando eu vi, entendeu? Mas valeu o momento, né? Tem aqui o rabisco do André Matos aqui. Se você ver bem de perto, você vê que ele rabiscou, né? Aqui, ó, você vem aqui no laranja, tem desce a assinatura dele aqui no laranjinha, né? Aqui, ó, por aqui assim, ó, aqui, ó, meu dedo. Mas assim, foi muito legal, né? Foi muito legal. Nesse backstage eu também tive com o Ives Passarel, né? Guitarrista do Capital Inicial e ex-guitarrista do Viper. Aliás, eles estão aqui nessa foto. Cadê? Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Abrir aqui. Aqui. Então, a gente tem aqui, ó, o Bruce Dickinson aqui, ó. André Matos. E o Ives, cara, tá aqui, ó.
O Ives está aqui, né? Esse cara é o Felipe Machado. A Regina Casé aqui é o saudoso Pete Passarel. O cara era igualzinho a Regina Casé. Então o que acontece rolou, né? Da gente estar lá. Opa, o Ives, né? É esse cara aqui, ó, tá? É esse cara aqui. Esse aqui é o Felipe Machado. É isso mesmo, foi isso mesmo que eu mostrei. É que tá, tô olhando pela câmera do celular. E aí o que que acontece? O Ives pegou esse disco, sabe? Eu passei por ele e falei, fala Ives. Ele pegou, ele falou assim, caramba, cara, não deu nem tempo de eu pedir um autógrafo, porque ele passou o CD, saiu correndo pra falar com alguém. Mas foi uma experiência bem legal. E o sinistro foi pra voltar pra casa, né? Que eu fui com uma galera. A galera não foi pro backstage, né? Eu fui de van, cara. Os caras foram embora e me largaram lá na Barra. Mas aí eu peguei um táxi pra Praça 15 e voltei, né? Mas foi assim, bem surreal. Foi uma experiência assim muito legal. Uma experiência ímpar, sabe? E essa foi a última vez que eu tive com o André. Nas outras duas eu tive numa tarde de autógrafos também. Eu tinha um autógrafo dele que eu perdi, cara, mas aí tava direitinho, com dedicatória. Eu perdi, tava na minha agenda, cara, de colégio. Eu era adolescente, cara, quando isso aconteceu. Foi na On Stage, lá na Dias da Cruz, que também é uma história bem curiosa, talvez eu conte um dia. E a outra eu tive com o André, cara, na casa de um amigo meu. Sério. O André foi tocar piano na casa de um amigo meu que é pianista. Foi assim que eu conheci um dos primos dele. Na realidade, ele tem dois primos, né? Um primo dele eu conheci através desse meu amigo e o outro estudava comigo. Cara, o maluco era a cara do André Matos. Era igualzinho. Na realidade, o outro primo, né? Esse que eu conheci através de um amigo, ele era mais próximo do meu irmão. Ele é mais próximo do meu irmão. Aí, tipo assim, meu irmão comentou, né? Pô, tem um cara que estuda com meu irmão, que vive com camisa do Angra. Meu irmão diz que parece o André Matos pra caramba, que não sei o que. O cara tem tudo autografado. E aí, foto com os caras, né? Que eu comentava com meu irmão. Meu irmão também era muito fã do Angra. É muito fã ainda, né? E aí o primo perguntou assim, qual o nome do cara? Aí meu irmão, é fulano. Eu não vou citar nomes, porque eles não gostam de ser importunados. Os dois são de Niterói. Aliás, um dos vídeos que eu contei, né, que eu saí com a galera pra beber, esse primo tava junto, né? Ele ficou bem, graças a Deus. Mas aí o que que acontece? Aí quando meu irmão falou, fulano de tal, na hora o outro primo, porra, é meu primo. Aí que eu fiquei sabendo que era, tinha aquela especulação, a galerinha do rock falava assim, pô, será que o fulano é parente do André Matos, né? Eu sabia, mas eu não falava. Eu fiquei sabendo por causa do meu irmão que comentou com outro primo. Então a galera não sabe, né? Mas o André Matos tem uma história muito forte com o Niterói. Tinha, né? O André, ele costumava ir pra praia de Taquatiara, ele passava as férias dele em Niterói. Teve um camarada meu que esbarrou com ele na Moreira César, agora é o ator Paulo Gustavo, né? O cara esbarrou, olhou assim, porra, será que é o André Matos? Ah, não deve ser não, foi embora e era o André Matos. Então ele tinha uma história muito forte com Niterói primeiro, né? O pai morava em São Paulo, mas o pai parece que morou em Niterói um período. Então o pai lançou um livro de fotos, né? Pra galera que não sabe. Ponte Rio Niterói, procura aí, fotógrafo Pedro Henrique. Eu tive a oportunidade de ver esse livro no lançamento dele, cara, é lindo. O pai dele já é falecido, acho que a Penha, que era a madrasta dele, esposa do Pedro Henrique, também já faleceu, pelo que eu li na internet. Então eu me lembro que ela levou, mostrou para os alunos. Cara, o cara era fotógrafo da Veja, era um super do fotógrafo. E aí ele tinha essa questão, né, do pai, ele tinha os primos dele em Niterói. Então ele estava direto em Niterói, né? Tava direto. Então ele ia para Itacoatiara, ele ia para Cambuinhas, ele passeava na Moreira César. Só que ele mantinha isso meio que no sigilo, sabe? As pessoas passavam por ele, olhavam e falavam assim: ah, será que é o André Matos? Ah, não deve ser não, entendeu? Então tinha um lance desse. E inclusive, né, em um dos encontros que eu tive com ele, que foi numa loja de CD, numa tarde de autógrafos, ele saiu de lá e voltou para Niterói. Isso é uma outra história que eu vou contar que foi surreal. Isso aí foi sinistro mesmo. Então, tipo assim, eu meio que sabia da vida dele, né, por conta dos primos. E pra mim, cara, o André é uma ausência muito grande no cenário rock, né, principalmente metal. Porque era um cara formado em música, ele tinha um trabalho extremamente diferenciado, ele misturava, né,
o rock, o heavy metal no caso, né, com a música clássica, com cultura brasileira. Você pega o Holy Land, que é o segundo disco no Angra, cara, ele é clássico, ele é metal, ele é regional, é fantástico, é fantástico. Ele fez um disco baseado meio que no descobrimento do Brasil, entendeu? Então o André, ele era um cara inteligentíssimo, né? Rico em cultura, rico em sabedoria, ele sabia tudo, assim, sabe? E uma pena, né? Porque ele infartou, ele fez cedo demais, foi com 40 e poucos anos, e ficou aquela lacuna, né? Muitos imitam o André, mas nenhum é o André Matos. Inclusive o Angra teve outros vocalistas, né? Teve o Edu Falaschi, que tá com o Fábio Lione agora. Cara, eu gosto de todos eles, né? O Edu também tive a oportunidade de entrevistar, gente muito boa, né? Gente muito boa. Eu não entrevistei o André, mas entrevistei o Edu. Cara, muito maneiro mesmo. Mas assim, eu acho o Edu fantástico, mas eu acho que não é o André Matos, né? Ele chega perto, pode até chegar um pouco perto, mas não é a mesma coisa. O Fábio Lione, cara, eu acho um dos melhores vocalistas de metal do mundo, né? Que era do. Eu não sei se o Rhapsody ainda existe, né? Rhapsody of Fire. Eu curto, escuto, mas não sei se a banda ainda existe. E só que assim, cara, ele casa no Angra, fica legal, mas não é a mesma coisa, né? Então, eu particularmente, eu posso dizer, tive a oportunidade de estar com o André 3 vezes, né? Em 3 momentos da minha vida, mas infelizmente não pude entrevistá-lo. Era um dos sonhos que eu tinha, né? Como jornalista. Infelizmente não rolou. Mas tentei, né? Até o último round eu tentei, mandei e-mail. Aí depois eu saí da cultura, fui para economia. Aí eu falei, não tem por que entrevistar o André Matos. Hoje até daria para fazer uma entrevista com ele por conta do esporte, né? Ele era o goleiro do Rock Go, mas infelizmente o André não tá mais entre nós, né? Então, é isso. Valeu, ficou aí um pouquinho de recordação. Eu tava aqui arrumando, né? Falei, vou mostrar, né? O CD do Viper, né? O duplo. O Soldiers of Sunrise, caixinha tá quebrada. Soldiers of Sunrise e Theater of Fate. Esse disco pra mim, esse aqui não, tá? Esse aqui não. Mas esse disco aqui pra mim, tá? Cara, esse aqui é uma obra-prima do metal nacional pra mim. O André Matos gravou disco com Angra, gravou disco com Xamã, gravou disco com carreira solo. Cara, nenhum disco dele é 1/3 do que esse é pra mim. Esse aqui é o melhor disco dele disparado. Amo esse disco, amo mesmo. Quer um disco bom? Procura Theater of Fate do Viper. Valeu, um abraço e até a próxima. Fui!